Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vi vida nos peitos, mas sua voz me acalmou. Uma ordem às estrelas e amar os seus desejos. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há vergonha, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Sua força e voz e me guia em meio ao fogo, a escuridão, a presença me conforta. Se és meu pai, minha amigo eu vivo na vontade de Deus. Oh,
Silêncio. Glória a Deus. Que maravilha poder louvar ao Senhor. Maravilhoso Deus. Vamos orar, vamos entregar diante do Senhor os nossos louvores e adoração. Pai, aqui estamos, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Oh, Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Quero, Senhor, neste momento entregar adoração neste lugar, Pai. Foi feito aí antes da live também, fora da live. Os louvores de adoração, meu Pai. Os louvores de adoração aqui na live, Senhor. Juntamente com os irmãos que estão nos acompanhando, tanto em casa quanto aqui na igreja. Receba, Pai amado, querido Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, a gratidão, meu Pai, porque o Senhor tem operado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, faz e há de fazer por nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo, por operar neste lugar. Obrigado, Senhor. Assim receba todo o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Vamos comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 1. Saúdos, amados irmãos em casa, na paz do Senhor Jesus. Todos bem-vindos, bem-vindas. Em nome de Jesus. Hoje está acontecendo algo no mundo espiritual. Está fluindo algo diferente. Eu creio que está movendo algo no mundo espiritual. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Deus está falando ao meu coração do mover que está na atmosfera do nosso culto. Deus, Ele não opera em grandes tempos. Deus, Ele não opera em coisas grandiosas. Olha só o que Deus está falando. Ele observa tudo. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe quem está pregando. Ele sabe quem está ouvindo. Ele vê os templos gigantescos e os templos pequeninos. Ele vê o coração dos que estão ouvindo e dos que estão ministrando. Ele sabe de todas as coisas. Portanto, amados irmãos, ao nosso Deus, ninguém pode passar despercebido aos olhos do Senhor. Tudo, absolutamente tudo, Ele sabe. Portanto, não tenha preocupação com nada. A única preocupação que nós temos que ter é de agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. Fazer o que lhe agrada aos olhos do Senhor. Independentemente de igrejas, de multidão ou não, de templos mirabolantes ou não, simplicidade é o que agrada ao Senhor. A multidão seguia Jesus, mas poucos eram de Jesus. Não sei o que está acontecendo na sua vida,
Não sei o que passa no seu coração, mas lembre-se disso. Deus trabalha na simplicidade. Deus trabalha na simplicidade do coração. Quem crê, é Atos 1. Quem crê que Jesus ascendeu ao céu? Ascendeu. Não chegou lá e acendeu não, tá? Ele ascendeu, subiu. Quem crê que Jesus ascendeu ao céu, e do mesmo jeito que ele ascendeu, ele vai voltar. Quem crê? Amém? Todos creem? Nós vamos falar sobre isso, tá? Que um dia Jesus, ele subiu aos céus, depois de realizar a grande obra messiânica, salvando a todos aqueles que entregaram as suas vidas a Ele, todos aqueles que aceitaram o sacrifício de cruz. Portanto, vamos comigo, irmãos. A introdução aí à ascensão de Jesus. Atos 1. Atos dos Apóstolos. A unção está forte. Glória a Deus. Irmão, Deus está revelando, Deus está mostrando, Deus está falando. Desde o momento que eu entrei aqui, ó. Deus está falando para a igreja. Deus tem algo especial hoje. E está vindo muitas coisas para falar. Vamos falar, né? Está escrito assim, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Até aqui, podemos seguir aqui um pouquinho. Palavra linda, palavra maravilhosa. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, a qual, Pai, não entendemos, não somos nem merecedor de nada, não compreendemos, por mais estudiosos que sejamos, não entendemos a Tua palavra, que ela se renova a cada manhã, Tua palavra que não é de particular interpretação, mas o Espírito do Senhor, ó Deus, que revela. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, com cada um de nós. Pai, seja para a glória do Teu nome essa ministração, que essa palavra venha de encontro ao que nós precisamos ouvir, Senhor, nesta noite. Fale com o Teu povo, fale com a Tua igreja, Senhor, que seja para edificação do corpo de Cristo. Amém? Podem se assentar. Amados irmãos, Jesus, Ele veio a esta terra em forma humana, veio para o que era seu, para o seu povo. Um plano de Deus de salvação para toda a humanidade, salvação para todos, através do grande amor de Deus, de João 3,16, que Deus enviou o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E nesta passagem aqui, amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, não tem exatamente um autor, mas historicamente é apontado para Lucas. Lucas é o autor. Aqui ele menciona que tinha feito o primeiro tratado. Fala com Teófilo aqui. Esse Teófilo, ele é desconhecido, tá? Não é o Teófilo lá que Paulo menciona. É outro. Isso aqui é desconhecido, tá? Lucas fala dele também, lá em Lucas 1:3 fala também dele, menciona ele. Era um amigo talvez de Lucas. E está dizendo que o primeiro tratado foi o Evangelho de Lucas. Foi o primeiro tratado, né, dos ensinamentos de Jesus. Ensinamentos, né, o que Jesus começou a mostrar para eles. E ele fala e que este aqui seria o segundo, né, o segundo livro, né, livro que ele estava fazendo, né, sendo autor. Então, acerca do que Jesus começou, tudo que Jesus fez, eles acompanharam, né? Lucas foi um deles, dos discípulos de Jesus, que acompanhou a vinda de Jesus, né? Até Jesus escolher eles, e acompanhou a ascensão de Jesus. Imagina, amados irmãos, que momento espetacular de Jesus ascender ao céu. Imagina aquela cena que eles ficaram olhando e Jesus subindo. Isso está aqui, está escrito na Bíblia. Muitas pessoas podem não crer na vinda de Jesus, na ascensão de Jesus, mas é o que está escrito aqui na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. O que está na palavra é a verdade. O que não está na palavra, irmãos, não devemos seguir. Muitas coisas estão falando aí fora da palavra. Sofisma, heresias. Então, o que está na palavra, irmãos, devemos seguir. Então, a palavra diz que Jesus ascendeu aos céus. E fala também que muitos viram Jesus quando ele ressuscitou. Ele andou já vivo. Olha só, apareceu vivo aí. Andou 40 dias antes de subir, de ascender. Olha como é grande o mistério. Como que a pessoa morre, ela ressuscita, depois ela aparece de novo e fala e come e ora para as pessoas e põe as mãos e fala e derrama o Espírito Santo. Olha que tremendo. Então tudo isso aconteceu, amados irmãos, há 2000 anos atrás, pouco mais de 2000 anos, né? Atos foi escrito há 62 depois de Cristo. 62 depois de Cristo, né? Então aí 960 anos, isso, né? 1960 anos, quase 2000, isso aí. 1960 anos, quase 2000, mais ou menos por aí. Agora, olha só que tremendo. Ele estava dizendo que tinha feito o primeiro tratado, que seria nada mais do que o Evangelho segundo Lucas, né? Que Jesus começou e ensinou, né? Veio para ensinar até o dia que ele foi recebido acima, está dizendo 2, e ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, cheio do Espírito Santo, deu o mandamento, né? Onde desceu, né? O Espírito Santo sobre aqueles apóstolos. Aí seguimos aqui no 3. Aos quais também, depois de ter padecido,
se apresentou vivo, olha só, então, aos apóstolos, ele depois de ter sofrido tudo aquilo que aconteceu, né, todo ali, o martírio ali de Jesus ali na cruz, né, crucificação, ele sofreu tudo aquilo ali, depois ele foi morto, foi colocado lá no túmulo, depois de 3 dias ele veio e ressuscitou, tá? Aí está dizendo, apresentou-se vivo, olha só, apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, olha só. Então a Bíblia está sendo narrada, contada por Lucas, que foi testemunha ocular. Ele viu tudo isso aqui acontecer. E teve muitas provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Os apóstolos viram Jesus, falaram com Jesus, estiveram com Jesus mais 40 dias, depois da ressurreição. Não somente os discípulos aqui, os apóstolos, mas também os outros discípulos. Ele apareceu para vários, apareceu para muitas pessoas, para vários. Tá? Então tem alguns relatos que têm destaque, como lá no caminho de Emaús, apareceu com os 2 discípulos. Por aí, vários testemunhos. Então ele falou, nesses 40 dias, ele falou do reino de Deus, falou do reino que está preparado, né, para todos aqueles que nós louvamos ali, né? Todos aqueles que amam a Deus, está preparado ali, né? Tudo contribui, está preparado, coisas que o olho não viu, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, das coisas do reino, e Jesus, ele apresentou-se vivo, como está escrito na tua palavra, e muito instruiu ainda para os seus discípulos, trazendo os últimos detalhes ali do que seria o início da igreja primitiva, seria o início ali do cristianismo ali, tudo ia acontecer, perseguições, lutas, prisões, açoites, e por aí foi acontecendo. Então aqui foi o início, olha só. 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Foi o que aconteceu, né, irmãos? Os discípulos foram cheios do Espírito. Em Atos 3 vai começar a falar, né? É isso mesmo, né? Atos 2 vai começar a falar. Depois Atos 3 vai falar. Atos 2 ainda fala do discurso de Pedro. Aí da cura depois do coxo, que Pedro também curou. E por aí vai. Então, eles iam ser cheios do Espírito Santo. Eles iam ser cheios do Espírito Santo. Eles estavam esperando, eles estavam com medo, com dúvidas, não sabiam o que ia acontecer. E Jesus aparece e fala para eles: olha, permaneça em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Tem pessoas, irmãos, tem pregadores, tem obreiros, esses são chamados por Deus, mas eles não permanecem, eles não esperam a promessa. E eu chegando aqui, foi isso que eu fui tocado, logo no começo. Não esperam a promessa do Senhor. O que eles fazem? Migram
migrando. E a promessa nunca é derramada. Eu lembro que sobre essa palavra, irmãos, sobre essa palavra que eu esperei alguns anos em um ministério, até que chegasse esse revestimento, que foi a unção e logo o ministério próprio. Sobre essa palavra. E aconteceu. Sobre essa palavra. Então muitos de nós não esperamos sobre essa promessa. O que acontece? Começa a pular. Estão entendendo? Ou não? Alguém está entendendo, não? Sim ou não? Por que as igrejas estão vazias? Porque ninguém espera a promessa. Começa. De repente a promessa estava aqui, pulou para lá. Lá não tem essa promessa. Comece aqui. Não esperou. Por isso Jesus disse que permaneçam em Jerusalém, não se ausentem, até que seja derramado, que venha a promessa, a promessa do Pai, que derramaria o Espírito sobre eles. Foi o que aconteceu. Que ouvistes, já era o que Jesus tinha falado, que o Espírito Santo ia descer sobre eles, eles iam ser selados. Foi aonde aconteceu, que depois Pedro começou a pregar, e ganhou quase 3.000 almas para Jesus na primeira pregação. Primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas. Hoje pregamos 100 pregações, ninguém quer. Eu acredito que era muito mais fácil lá antes, né? Você pregar para uma multidão que não conhece, que não sente, que não sabe de nada. Hoje em dia, amados irmãos, todo mundo sabe de Jesus. Você vai pregar na rua, tem pessoas que sabem, tem pessoas que sabem bastante, tem pessoas que estão desviadas, que sabem muito da palavra. É desse jeito. Então, se ausentaram, aprenderam, mas Deus fez obra também em muitas pessoas que estavam afastadas. Deus resgatou e selou, né? Mas acontece também ao contrário. Portanto, permanecei em Jerusalém. Fica, nem que seja só você e as cadeiras, fica, permanece. O revestimento pode estar muito próximo. Deus conhece, sabe de todas as coisas. E são palavras de Jesus, permanecei, né? Ouvisse de mim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eles iam ser revestidos de poder e autoridade. De poder e autoridade, irmãos. Deus ia revestir eles com o Espírito Santo. 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Estavam preocupados com o reino dali, da terra, Israel, da opressão dos romanos. Não estavam preocupados com o que Jesus estava dizendo, porque eles não estavam entendendo nada. Estavam preocupados com as coisas da terra. Quando se fala de coisas celestiais, somente se entende no Espírito. Fora do Espírito não vai entender. As coisas do reino se entende somente espiritualmente. E Jesus disse para eles: olha, o tempo que será resgatado
o tempo que será restaurado, não vos pertence saber. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu, pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Onde você está, onde nós estamos. Sereis testemunhas de Jesus, ele disse. Aonde quer que vais, que andeis, aonde quer que você esteja, você hoje é testemunha de Jesus, vai falar de Jesus, vai pregar de Jesus, vai ser um testemunho aí que vai trazer as coisas do reino aonde quer que andes. A importância, olha, de permanecer para ser revestido de poder. Irmãos, muitas das vezes nós queremos ganhar almas, ganhar as pessoas para Jesus. Aí vem um desespero, preciso ganhar esse fulano está afastado, esse outro que conhece a palavra, mas só misericórdia, e esse que não conhece a palavra nada, e ficamos desesperados para fazer chegar Jesus às pessoas. Mas lembramos que a obra quem faz é o Espírito Santo, irmãos. Olha assim, olha, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E aí Deus vai fazer essa obra após ser revestidos de poder. Tem muitos que querem fazer a obra por sua própria força, por seu próprio entendimento. Fazer aqui, fazer ali, correr para cá, correr para lá. E não acontece nada. Mas por que será que não está acontecendo nada? Porque não é como a gente quer. Não é como nós pensamos. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas que não são para confundir as que são. Vai entender? Não tem que entender, simplesmente obedecer e seguir. Portanto, sereis minhas testemunhas, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em todos os lugares, até os confins da terra. Daí, Lucas segue. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Olha só, então eles viram. Aqui, irmãos, Jesus estava dizendo a vocês: fiquem em Jerusalém, permaneçam. Aqui o Espírito Santo não tinha descido. Jesus ia subir e o Espírito Santo ia descer. Então Jesus estava falando para eles: vocês permaneçam, vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo, vocês vão ser cheios do poder de Deus. Eles permaneceram depois. Aqui fala sobre a ascensão de Jesus. Eles estavam olhando e falando com Jesus. Daqui um pouquinho Jesus começou a subir. Essa é a parte que fala que ele subiu. Tá? É Lucas 1, 9. Começa a dizer. E quando dizia isso, Jesus estava falando para eles: olha, vai acontecer isso, vocês ficam aí, vocês vão ser testemunhas minhas em todos os lugares. Ele começou a subir. Foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Irmãos, eu fico imaginando quando a pessoa ela é de Jesus. Quando ela é de Jesus e morre, irmãos, o corpo vai cair ali, mas o Espírito vai fazer isso aqui, ó, vai ascender aos céus. Pensou que lindo que é? Que lindo que é os anjos vão buscar e ascender. Vai subir olhando tudo assim, ó. Eita glória. Vai subir dando glória. É assim, aqueles que são de Cristo, que são de Jesus, os que entregaram o Senhor da vida.
O corpo acabou. Vai lá. Aí vão fazer toda, né? Toda ali a celebração ali, fúnebre. Mas o Espírito já está subiu. Está lá com Cristo. Então Jesus ascendeu aos céus, tá? E estando com os olhos fitos, olhando ao céu, enquanto ele subia, eles foram observando Jesus subindo. E enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Quem são esses? Quem são esses 2? Quem sabe? São 2 anjos, né? 2 varões vestidos de branco são anjos. São anjos ministradores, são anjos que estão aqui na terra, cuidando também. Estão conosco. Quantas vezes escutamos aqui, irmão, no mundo espiritual, quando tem uma batalha aí, né? Fora dos bastidores, que os demônios falam que está cheio de anjo, ajudando do lado de Deus, guerreando contra eles. Então os anjos estão do nosso lado, trabalhando a nosso favor. São esses anjos de Deus, que estão na batalha, estão trabalhando junto para o reino. Então 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, olha, varões, por que estáis olhando para o céu? O que vocês estão fazendo olhando? Já foi. Este Jesus, que nós vamos terminar, tá? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, olha só, esse Jesus, tá? Há de vir assim como para o céu ouviste ir. Então os anjos falaram para eles, olha a certeza aqui, ó, que Jesus vai voltar. Ele ascendeu, ele vai voltar. Irmãos, hoje em dia está tanta confusão nas coisas tão simples, né? A Bíblia aqui está sendo clara para nós. Jesus subiu aos céus, esteve na terra, subiu aos céus. Tem pessoas que não creem, não acreditam. Quem não acreditar em Jesus é condenado. Então ele veio, fez toda a obra messiânica, ele morreu por todos os pecadores, foi sepultado, né, colocado numa caverna, numa cova lá, no túmulo. Ele ressuscitou no 3º dia, depois apareceu para esses varões, falou com eles, apareceu para vários discípulos, período de 40 dias, conversou com eles, falou com eles, mas ainda não havia ascendido, porque ele iria subir e o Espírito Santo ia descer. Então ele falou, olha, vocês esperam em Jerusalém, esperam, permaneçam. E aqui é a prova que ele esteve na terra, que ele fez todo o trabalho missionário na obra que ele ia fazer messiânico. Lucas, autor do Evangelho segundo Lucas, e aqui também, Atos também, historicamente Lucas também, autor, está falando e narrando para nós da verdade, porque ele viu Jesus, ele esteve com Jesus há 62 anos depois de Cristo, da morte de Cristo. Então aqui já estava sendo escrito isso aí, que ele falou, né? Então é um testemunho que ele estava dando aqui, que Jesus ele foi para o céu, e o anjo falou para ele, os anjos, olha, Jesus ascendeu, esse mesmo Jesus que você está vendo aqui, ele ascendeu, ele há de vir, ele vai voltar. Depois passou um tempo, amados irmãos, ali no Atos 2, tem a descida do Espírito Santo, se cumpriu o que Jesus falou para eles, porque aí desceu o Espírito Santo sobre eles. Eles estavam dentro de um barracão trancado, com medo, assustados, foi aonde desceu o Espírito Santo sobre eles. Então paramos até aqui com a certeza, amados irmãos, que Jesus subiu aos céus,
E um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos. Ou ele vem buscar, ou ele chama. Estão entendendo, né? Não precisa falar com mais clareza. Portanto, o momento exato será: ou ele vem buscar a sua igreja, ou ele chama cada um individualmente. E aqueles que são dele vão ascender ao céu também. Vão ascender ao céu. Diferente dos outros. Isso aí já é outra história. Não é para hoje. Tá? Então, é a certeza, irmãos, é a certeza que Jesus, ele esteve aqui, ele subiu aos céus, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Narrado aqui por Lucas, que era um médico, né? O mesmo Lucas, do Evangelho de Lucas, que andou com Jesus, que seguiu Jesus, que esteve com Jesus, foi discipulado por Jesus, ensinado por Jesus. Esse sim é o verdadeiro apóstolo de Cristo, que nos traz essa maravilhosa palavra, para que estejamos com o coração tranquilo, sabendo que um dia, ou Jesus vem buscar, ou Jesus chama. Amém? Pai amado, querido Deus, diante da Tua palavra, Senhor, mais uma vez, Senhor, queremos agradecer, porque Teu Filho Jesus esteve conosco aqui, e está conosco agora em Espírito. Ele derramou sobre nós Teu Santo Espírito. Assim começou lá em Pentecostes, Senhor, Atos 2. Hoje iniciamos Atos 1 falando sobre a ascensão de Jesus. Quão maravilhoso é falar de Jesus, meu Pai. Quão maravilhoso é entender os acontecimentos, os feitos históricos da Tua palavra, e poder ministrar e poder ensinar também, Pai, com ricos detalhes e com simplicidade, a qual todos entendem. Obrigado, Senhor. Assim nos capacita, assim, Senhor, nos prepara, Senhor. Somos tão falhos, tão pequenos, Senhor, diante da grandeza do Senhor. E assim declaramos que precisamos do Senhor. Precisamos da Sua misericórdia, do Seu perdão todos os dias. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, pelo grande amor para com todos nós, pecadores. Obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa, Senhor, que nos libertou, que nos salvou. Senhor, abra os olhos dos que estão ainda cegos. Senhor, tira as vendas dos olhos, assim como estava Saulo na época, com a venda nos olhos. Tira, Senhor, dos nossos parentes, nossos irmãos, os próximos e longes, que ainda estão na cegueira espiritual. Tenha misericórdia, meu Pai. Salva, Senhor, salva. E assim, Pai, nos capacita cada dia, Senhor, para seguir, buscando mais e mais do Senhor o entendimento e sabedoria na Tua palavra. Assim pedimos ao Senhor, Pai, e assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Deus abençoe. Mais uma palavra ministrada, com mais um ensinamento, né? Com simplicidade aí, Deus trazendo para nós as coisas simples, mas com riqueza de detalhes, o que aconteceu, né? O que nós precisamos também. Amém?
Fiquem com Deus. Tenham todos uma semana aí abençoada, uma semana de vitórias, mais uma semana de travessia. Estaremos nos encontrando, se Jesus permitir, nos próximos cultos. E assim seguimos. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.